Fala galera, está começando aqui mais um APGO Podcast. Hoje nós estamos com um convidado mais que ilustre, né, Thiago? Com certeza. Na verdade é um convidado que pra gente era um sonho desde o começo, né? Desde o primeiro a gente sempre quis trazer ele, né, Nosso Thiago? Ex-prefeito Gustavo Mendanha. Nossa, É uma que honra, ter Gustavo. o senhor. Prazer todo meu. Se vocês tivessem acertado o Pix antes, eu tinha vindo mais cedo, né? É, claro. Demorou a fazer o Pix. Brincadeira, prazer Situação. poder estar aqui. Agradeço aí o convite, estou à disposição de vocês. Opa, é um prazer pra gente entrevistar você desde do início do podcast. Foi o nosso intuito entrevistar pessoas de Aparecida, falar da nossa cidade. Ninguém melhor do que você para falar da nossa cidade, né? Com certeza. Um trabalho aí que foi visto pelo Brasil inteiro, né? Verdade. Né, Maico? De excelência, É né? uma gestão que teve como precursor, né? Para várias cidades. Então, assim, por um momento difícil, né? Passamos por um momento difícil, a pandemia, e a Verdade. nossa cidade conseguiu sobressair, né? Em meio a tantas dificuldades, né? Eu queria deixar você se apresentar um pouco. Acho que às vezes as pessoas assim, conhecem só o prefeito, né? Não o... Eu na verdade, sou um pouquinho mais velho que vocês. Embora Qualquer pareça coisa. que não. Eu acho que não, viu? Não, tá mais velho. Eu acho que não. Eu nasci em 82, dia 7 de outubro. Eu fiz 40 anos no ano passado. Nasci em Goiânia, que na verdade, na minha geração, aqueles que quiseram nascer no hospital teve que ir para Goiânia, que não tinha ainda uma maternidade. Eu acho que depois veio a maternidade Marlene Teixeira, o próprio Hospital São Silvestre, mas hospitais que vieram depois do meu nascimento. Cresci em Aparecida, enfim, papai que veio para Aparecida em 78, 79. Né? Meu pai e minha mãe moravam na Vila Nova. E meu pai da cidade de Inhumas, minha mãe da cidade de Porá, se casaram e vieram morar em Aparecida. E aí a nossa história começa. Meu pai trabalhava numa imobiliária como corretor de imóveis. Acho que Aparecida por um tempo foi uma cidade que explodiu, né? E ainda tem, né? Mas acho que naquele momento foi uma explosão demográfica que meu pai trabalhou. Depois meu pai foi inserido na política exatamente no ano que eu nasci. Meu pai disputou as eleições e perdeu, acredito que em 82. Disputou a eleição, depois meu pai foi vencer em 89, acho que disputou foi até antes. Mas em 89 meu pai se tornou vereador. E começa a história dele política, né? Junto com um ex-prefeito, que está também em memória, Norberto Teixeira. Meu pai foi vereador, secretário em várias pastas, né? Secretário de Finanças, secretário de Ação Urbana na época, hoje é Desenvolvimento Urbano. Depois meu pai foi ser deputado, né? E a minha vida política começa em função do meu pai. Né? Mas tive toda a oportunidade aqui na cidade, estudei em escola pública, fui aluno do Pequenino. Me formei em Educação Física pela PUC. Fiz também o curso de Direito, embora não concluí. E depois que meu pai foi deputado por 2 vezes, inclusive líder do Maguito, que meu pai chama o Maguito para vir para Aparecida. E o Maguito aceitou esse desafio e eu começo a minha trajetória aí como político, né? Mas minha vida toda foi Aparecida. E eu até digo que na minha casa, quem tinha mais jeito para política era meu irmão Danilo, que é um pouco mais novo que eu, mais falante, mais desinibido. E não parece, mas eu sou um pouco tímido. E foi a política que me fez, né? Eu acho que me moldou para poder, acho que trabalhar isso, né? Me soltando e tal. Mas eu fui líder de jovens, fui líder de louvor dentro da igreja, fui missionário. E em 2016, o Maguito veio para Aparecida e aí eu me candidato, né? E fui eleito vereador e aí começa a minha trajetória política. Sim. Vamos falar um pouco dessa infância sua. E como que foi a sua infância, assim, ver seu pai na política, acompanhar? Você acompanhava ele? Foi ele que te inspirou, né? Ou não? Sim, é meu pai que me inspirou. E eu digo, papai não teve a oportunidade de ser prefeito, né? Ele foi vereador e deputado, mas era um homem de um caráter. Eu digo que meu pai era uma pessoa super honesta, um homem de palavra, não precisava de assinar documento, né? Da moda antiga mesmo. E meu pai que me insere na política. Na verdade, eu não gostava de política. Eu até, em 2016, que eu fui candidato a vereador e venci as eleições, a eleição anterior, 2016 não, estou aqui, 2016 foi minha reeleição para prefeito. Em 2008, quando eu fui candidato a primeira vez, né? Mas em 2004 meu pai já tinha pelejado para mim ser candidato a vereador. E eu não quis ser candidato. E você ganhou novo, né? A primeira eleição, né? Para vereador. Novo, eu fui vereador com 20 e poucos anos.
Eu lembro que na primeira eleição para prefeito, eu fui em algumas reuniões suas, porque eu gosto de política. Eu acho que eu não teria... Sucesso. Na verdade, não sei se eu tenho a mesma paciência que vocês têm, né? Pra estar. Tem que Mas eu jogado, fui em algumas reuniões e aí quando falou Gustavo Mendanha, eu lembrei do seu pai, Léo Mendanha. Então, assim, várias campanhas, né? E, assim, eu gostei das suas propostas, porque hoje a gente tem que escolher por propostas, claro, né? Por melhorias. E naquela época, você já era novo, né? Parecia ser bem novo. Eu fui eleito prefeito mais jovem da cidade, com 33 anos. Eu acho que a juventude tem algumas coisas que a gente peca um pouco, né? Mas eu acho que até por característica eu sempre fui muito de ouvir. Eu gosto muito de estar com as pessoas mais velhas, eu acho que a gente aprende muito, né? Meu pai me falava que quando você consegue olhar o exemplo de alguém que deu certo ou não deu certo, você tem um aprendizado empírico que é muito forte. Eu sempre tive isso, como pessoa mesmo, né? Não só como político. E aí eu tive grandes mentores, né? O Maguito foi um grande mentor para mim, o próprio Iris Rezende, né? Na nossa capital. Eu tive algumas figuras que eu sempre tive a oportunidade de conversar, dialogar e aprender muito, né? O Maguito foi meu grande mentor e que me ensinou muito no sentido a ter paciência, a ouvir, a tomar decisões importantes, mas saber realmente olhar todos os lados. E eu acho que a sabedoria que eu aprendi com eles me fez ser um gestor muito assertivo, né? Porque não é fácil ser prefeito, não é fácil assumir uma prefeitura depois do Maguito. Se assumir depois de um prefeito ruim, pouca coisa que você faça você vai conseguir. Agora, você superar alguém que até então era... Foi um marco na nossa cidade. Foi um marco, eu tive mais votos que o Maguito. Então, assim, foi muito do aprendizado que eu tive com ele, com meu pai, né, com algumas figuras que sempre estiveram próximas a mim, me aconselhando, enfim, que fizeram que eu pudesse desenvolver um bom trabalho. E, assim, eu acho que o fato de ter nascido em Aparecida, né, não no hospital, mas eu digo que meu cordão umbilical está enterrado aqui, então toda a minha vida foi em Aparecida. Quando eu era criança, por exemplo, as ruas da cidade não eram asfaltadas. Verdade. Eu me lembro para poder sair de Aparecida para ir para o Buriti Sereno, que meu pai tinha uma base eleitoral lá, como vereador ainda. Rapaz, parecia que você estava indo para outra cidade. Você andava selva demais, né? E demorava, selva, né? Porque a estrada era ruim, era de chão. Parecia que você estava indo para o interior. Muito eu acho que quase o tempo de ir para o Buriti Sereno é o tempo de hoje para Anápolis. Acho que quase o mesmo tempo. Eu cresci nessa cidade, uma cidade problemática, violenta, cidade onde os jovens não tinham oportunidade. Eu lembro, para poder ter lazer em Aparecida, pegava o busão lá no centro de Aparecida, descia na BR, atravessava por dentro do Carrefour, já comprava o chocolate, a Coca-Cola e ia pro cinema lá no Flamboyant. Você não tinha shopping na cidade. Só tinha os Flamboyant. Você não tinha praça na cidade, você não tinha opção de lazer. Eu lembro, rapaz, de sair para poder comprar coisas básicas. A gente tinha que ir lá no centro de Goiânia, de ônibus, pegava o ônibus e descia lá para comprar coisas que hoje qualquer bairro da cidade você acha. Não tinha lojas, né? Não tinha loja. Eu acho que isso foi uma evolução de desenvolvimento da cidade, né? Minha mãe, por exemplo, que é comerciante, há quase 40 anos na cidade, eu me lembro que não tinha banco na cidade. Então, de 3 em 3 dias, tinha que pegar uma sacola e lá, normalmente ali no setor ali, Pedro Ludovico, para poder ir numa agência bancária para poder depositar, porque na cidade não tinha banco. Criaram o bag, né? Sim, depois teve o bag lá no centro de Aparecida. Mas você imagina o quanto essa cidade evoluiu. E claro, mesmo como criança, adolescente, jovem, eu vi essa percepção. Então a minha percepção com a cidade, ela sempre foi meio que umbilical. Talvez por isso também eu fui o primeiro prefeito nascido na cidade que se elegeu. Então isso fez toda a diferença também. Com certeza. Na minha gestão. Né? Eu acho que, claro, tem meu pai próximo, o próprio Maguito, outras figuras que são importantes, que talvez não são conhecidas, mas também que tiveram próximas a mim, fez que eu tivesse um trabalho que trouxesse alegria para a população. Então, e depois disso, né, prefeito reeleito com 98% dos votos, ter a oportunidade de ser candidato a governador. Eu fui o primeiro candidato a governador nascido da cidade de Aparecida de Goiânia. Né? Eu acho que para mim é um marco também. Mesmo não tendo sido vitorioso eleitoralmente, eu me sinto vitorioso politicamente, porque tive uma grande votação. Com certeza. E a cidade de Aparecida me proporcionou isso. O que mais surpreende, o maior marco que a gente pode ver na sua trajetória, que mesmo você tendo substituído o Maguito, igual o senhor falou, conseguiu se destacar. Conseguiu se destacar
e hoje ser vista como Aparecida está sendo vista como uma cidade muito tecnológica, né? E eu acho que muito disso vem pela sua juventude, né? A gente pegou a cidade de Aparecida com o Maguito, foi um marco, né? Aparecida é uma antes do Maguito, outra depois do Maguito. E outra depois do Gustavo. Então, assim, o Gustavo pegou uma gestão já vindo muito boa, né? Que foi a gestão do Maguito, e acrescentou muito mais, né? E fora a questão da pandemia, que nós acreditamos foi o melhor prefeito que atuou na pandemia no estado, no país, pode ser dizer, né? Eu não vi nenhum o modelo de enfrentamento nosso foi muito assertivo. Eu acho que Aparecida não foi só a minha figura, né, como político, não. Acho que a cidade ajudou, os empresários ajudaram, os trabalhadores ajudaram. E, especificamente, o nosso time foi muito feliz, né? O secretário Alessandro, secretário da Saúde, que para mim é uma pessoa muito acima da média. O presidente da Câmara à época era o Vilmar, que hoje é o atual prefeito. O time de empresários, né? E nós tínhamos o Zé Luiz Celestino, que era o presidente da CIAG, depois o Leopoldo, mas que tiveram assim, muita sensibilidade em escutar o que eu falava e seguir a minha voz. E a gente criou um modelo baseado em vários modelos de case de sucesso no mundo. Então, por exemplo, modelo de testagem em massa sul-coreano. Aparecida foi a cidade que mais testou, talvez, proporcionalmente no país. Nós empatamos praticamente com o estado. Nós criamos um modelo de escalonamento intermitente, que uma palavra que mais as pessoas chamam de rodízio, né? Que era aquele negócio de funcionar num bairro ou outro, não. A gente emprestava o oxímetro para a pessoa que tinha algum problema crônico, uma obesidade e tal, quando a pessoa pegava o Covid, porque uma das coisas que a gente identificou, e claro, né, depois de muito trabalho, é que um dos parâmetros que a pessoa estava agravando, que primeiramente aparecia, era baixa oxigenação. Às vezes o cara estava até bem, mas na hora que você pegava a oxigenação dele estava baixa. A gente conseguiu, eu acho que implementar uma série de coisas que foram dando certo. Tá, mas por que aconteceu? No futuro eu vou ter condição, quem sabe, de escrever um livro para falar isso bem profundamente. Mas quando a Covid chega no estado, eu estava lutando pela vida. Eu tive uma trombose cerebral, muita gente até confunde achando que eu tive a trombose em função da Covid. Eu não tive Covid daquilo, eu fui ter Covid depois de um ano. Quando o papai pegou e passou pra gente, e aí que eu tive Covid. Mas naquele momento, eu tava no hospital, fiquei 40 dias praticamente, os 15 primeiros realmente lutando pela vida na UTI. Então, a Covid chegou no estado exatamente no dia que eu internei. Ou chegou no Brasil, exatamente eu não sei dizer agora. Mas naquele momento, eu tive tempo de ter contato com amigos que eu tinha fora do país. Então eu ligava para amigos nos Estados Unidos, eu ligava para uma prima minha nos Estados Unidos, eu ligava para um amigo que eu tinha na Espanha, na Itália. O embaixador de Israel, que é um grande amigo, aliás era, né, embaixador de Israel, o Yossi foi me visitar no hospital, inclusive no leito de UTI. Foi quando eu lá, morrendo lá, mas eu não tinha nem, assim, eu vou dizer assim... Nem tempo para morrer. Não era isso, é porque o negócio meu era muito grave. E às vezes os médicos, para não te assustar, não falam, né? Eu sabia que eu estava com um negócio grave, mas não sabia que era tão grave. 3 vezes da minha cabeça entupiram. E foi muito grave. Grave. A maioria das pessoas que tiveram o que eu tive, ou morreram ou ficaram, enfim, com sequelas gravíssimas. Eu não tive nada. Até depois nós descobrimos, né, através a série de exames que eu fiz, que eu tenho uma má formação craniana, que permitiu a drenagem do cérebro. Olha pra você ver. Deus faz umas uma coisas. Formação, né? Então, assim, mas naquele momento eu não sabia da gravidade, mas a pessoa estava ali, eu estava conversando e realmente não passava. Quem sabia era minha mulher, meu pai, minha mãe, meus irmãos que sabiam que o negócio era grave. Mas eu perguntava, o que está acontecendo em Israel? Como é que vocês estão fazendo para enfrentar a Covid? E eu fui conversando, o meu secretário de saúde praticamente todos os dias passava no hospital para conversar comigo, eu ia falando com ele, e aí, o que vocês estão fazendo? Vi um negócio assim em Israel, vi assim. Algumas coisas foi ele que trouxe, por exemplo, dos oxímetros, né, que ele viu um artigo escrito pela New York Times. Então, a gente foi pegando uma série de ideias que dava certo no mundo e foi implantando em Aparecida, diferente do que era feito. E, claro, com isso nós chamamos muita atenção, porque eu me lembro exatamente que a primeira semana que nós implementamos o escalonamento intermitente, o rodízio, foi muito difícil, porque Goiás tinha ficado, salvo engano, 1 mês fechado, foi aquela primeira leva, aquela primeira pancada, a gente ficou 1 mês fechado, mas naquele momento a gente foi preparar, pensar, planejar o que a gente ia fazer. Quando o Estado vem e abre tudo novamente sem critério, exatamente naquela semana a gente implementa o escalonamento, a nossa medida ela era restritiva.
Porque você tinha que ficar 2 dias, 3 dias, um dia fechado. E o estado estava tudo aberto. E aí os comerciantes, mas Goiânia tá... Não, mas deixa a Goiânia para lá, vamos fazer um negócio aqui que depois vocês vão ver que vai dar certo. Nos primeiros dias foram dias difíceis. Porque as pessoas, não, a Aparecida tá fechando, o Gustavo não tá tendo dó da gente e tal. Eu lembro. Depois de 2 semanas, o estado vem e fecha novamente. E a Aparecida continua com o escalonamento. E aí os caras falaram, não, peraí, esse negócio é bom, isso aqui é melhor. E eu vou dizer que o segredo do escalonamento em si não era nem aquela questão de aumentar a taxa de isolamento, porque aumentava muito pouco. A verdade é que quando você está numa guerra e você não vê uma bomba caindo, você acha que não está vendo uma guerra. E aquilo foi uma guerra. Quando a gente fechava segunda-feira aqui o Veracruz, não vou lembrar exatamente, mas vou dar. Quando a gente fechava, nós estamos aqui no Veracruz, né? Para as pessoas entenderem que nós estamos no bairro Veracruz aqui no estúdio. Quando fechava aqui o Veracruz na segunda-feira, o cara saía de casa e falava, o que está acontecendo? A pessoa tinha percepção, porque na verdade, o brasileiro ele é meio desconexo. É verdade. Então, assim, muita gente achava que era brincadeira, enfim, né? Que não ia ser tão grave. Que não ia ser tão grave. Eu perdi meu pai. Eu sei que foi realmente uma doença muito grave, né? E eu acho que o escalonamento ele trouxe, assim, uma pedagogia para as pessoas entenderem que tinha que ajudar. Um alerta, né? E aí, como a gente tinha aquela questão da previsibilidade, o que era previsibilidade? Dentro da semana, a gente fazia as análises se ia aumentar a restrição ou ia diminuir. O comerciante começou a ajudar, falou, peraí, se a gente ajudar a reduzir o número de contaminados, de pessoas nos leitos e tal, a gente vai poder trabalhar mais. E foi muito flexível, né? Cara, eu acho que esse foi o ponto fundamental do escalonamento do rodízio dar certo. A previsibilidade. E aí o pai, o avô, que deixava o neto, fechava ali, não estava trabalhando, mas no final de semana o cara ia para Gandaia, ia fazer festa, ia não sei o quê, juntava aquele tanto de gente, não adiantava não trabalhar, e o povo continuava vivendo como se estivesse de férias. Então, o escalonamento trouxe essa consciência para as pessoas, e aí, embora o governo na época utilizou muito bem as mídias, porque me via como um potencial adversário, que na verdade eu não fiz aquilo para enfrentamento, para nada disso, eu fiz que realmente era uma coisa que a gente entendia que ia dar certo. A imprensa batia muito em mim, que ia ter mais mortes, e pelo contrário, a Aparecida teve menos mortes. A Aparecida manteve a economia ativa e foi um negócio que deu muito sucesso. E se a gente tivesse, talvez, um pouco de, de senso, eu acho que o Estado tinha copiado a Aparecida tinha que receber prêmio por aquilo que nós fizemos. E eu fico muito feliz de ver o reconhecimento, principalmente dos empresários da cidade, dos comerciantes, dos industriais, por esse trabalho que nós fizemos na pandemia. O governador, ele batia no C dia sim, dia também, né? Porque você estava fazendo esse escalonamento e ele estava fechando. Mas se tivesse tido a humildade de reconhecer que era um bom trabalho, que deu certo, mesmo que não tivesse sido inicial, ele tivesse reconhecido depois de um mês que estava dando certo, né? Mas ele não teve a humildade. Enfim, eu não julgo as ações que o governo tomou, porque é o que todo mundo estava fazendo. Mas eu acho que a partir do momento que você tinha um modelo que dava certo, poderia sim ser replicado, talvez até discutido em equipe, porque o modelo de Aparecida, ele, por exemplo, não poderia ser replicado em... Vou citar nomes, uma cidade menor, para não dizer que eu estou fazendo aqui. Né, por quê? Porque a gente tinha uma cidade grande, complexa, que o rodízio ele funcionou, mas a gente podia criar outros tipos de procedimentos que possibilitassem as pessoas entender da seriedade, né, do risco que era a pandemia. Eu acho que a gente tinha condição de pensar isso, né, em conjunto, mas Goiânia, Trindade até chegou a copiar, Caneda, Nápoles, Rio Verde, outras cidades poderiam sim ter aderido ao modelo Aparecida. Eu lembro que você ficou muito disposto, né? Você se dispôs a ajudar quem tivesse disponível, né? Você sempre falava isso nas entrevistas, olha, quem quiser teve cidade de outros estados que copiaram o modelo Aparecidense e replicaram. Né? Eu sou empresário em Aparecida, já tem 10 anos que eu sou empresário em Aparecida, e eu falo com toda certeza que o que salvou muitas empresas foi o escalonamento. Eu assistia suas lives semanalmente, quando ia falar sobre quantos dias ia fechar, quantos dias ia abrir. Esse modelo salvou muitas empresas. Eu tinha 2 empresas na época, uma eu fechei, e infelizmente foi inviável eu ficar com ela, fiquei com outra. Mas o que realmente salvou a outra empresa que eu fiquei foi o escalonamento. E desde a época que eu tinha um restaurante no centro de Aparecida. Onde que era? Era do lado do Nascimento.
ali, um restaurante pequeno. Sim, numa... Isso. Eu acho que eu cheguei a comer lá uma vez. Mas não era comigo ainda não, depois que eu comprei lá. Lá do lado do Mateuzinho? Mais pra frente um pouquinho, do lado do Mateuzinho é um que entrava no corredor. Tá, esse eu comi já. Lá eu fiz alguns convites, mas acho que não chegou ao senhor. Mas era um sonho meu já, desde aquela época, ter a presença do prefeito. Porque o Gustavo, ele foi um prefeito que poucas vezes eu vi na vida um prefeito estar fazendo caminhada e separado para tirar foto. Então, assim, é uma pessoa muito querida na cidade, né? Como que você levou isso no seu dia a dia? O assédio? O assédio, assim, das pessoas? Tem político que não gosta de gente. Uhum. Chega na época da eleição, ele sorri, ele tira foto e passa as eleições e fica escondido. Eu vou dizer que eu gosto de gente. Eu até digo que eu me realizei, ou fui muito mais feliz fora do gabinete de prefeito que dentro do gabinete. Porque realmente eu sou um político que gosto de conversar, gosto de tomar café, embora eu já falei, café sem açúcar para mim. Mas eu não tenho dificuldade, né? Quando eu encontro alguém e falo, Gustavo, vamos lá na minha empresa, Gustavo, aqui, por exemplo, no podcast, vocês acham, mas eu falei, não tem. Minha dificuldade é porque a minha agenda é um pouco corrida, mas na hora que vamos encaixar, eu vou estar aqui. Eu não tenho esse negócio de falar assim, só vou se for empresa com tantos funcionários, só vou no podcast se tiver com um jornalista. Não, cara, eu sou um cara que eu gosto de gente. Então, para mim, nunca foi pesado parar para tirar uma foto. Às vezes tem que escutar uma reclamação. Né? Meus 4 anos de prefeito, depois mais 1 ano, 5 anos e pouco, eu sempre fui um político que está na rua. E mesmo na correria, por exemplo, né? Eu ia em feira, claro, no meu bairro eu não saía em todas as feiras, porque às vezes as pessoas sentem a foto, mas eu sou morador lá do centro, então eu ia lá na feira dos... Inclusive, semana passada eu fui na feira. Eu gosto de ir no supermercado. Então, dia de domingo, por exemplo, quando não tinha atividade da prefeitura, porque normalmente tinha domingo que eu tinha, eu falava, mas o que tem para comprar aí? Eu pegava a listinha e eu mesmo saía para comprar. Porque no supermercado é que você encontra a dona de casa, eu falo, Gustavo, lá na minha rua não estão cuidando lá não, a lâmpada queimou, não sei o quê. Além da rede social, que é um mecanismo fantástico para qualquer política, eu gosto de ter esse contato com as pessoas. E isso, eu acho que talvez sempre foi um diferencial meu enquanto político, enquanto alguém que realmente gosta de ter esse contato, de trocar essa energia, né? E sempre foi uma pessoa de andar, sou, né? Antes de vir para cá, por exemplo, eu fiz minha atividade física já, né? Eu tava até brincando, vocês estavam brincando. Como é que você fez, né? Eu continuo cuidando da minha alimentação. Muita gente que acha que eu fiz redução de estômago para perder peso, não. Eu mudei a minha vida. Mudei, primeiro, começando pela alimentação, que, aliás, eu até brincava aqui antes, né? É muito mais boca do que exercício para poder perder peso, mas exercício é interessante, porque a pessoa que quer ter longevidade tem que realmente praticar atividade física. Aliás, ontem, uma figura que fez 80 anos, que eu não sabia que já tinha essa idade toda, e eu estava olhando, depois fui olhar, falei, não é possível que esse cara já tem 80. Figura que todo mundo conhece. Carlos Alberto Parreira. Nossa, foi técnico da seleção, 80 anos já. E não parece. Não parece a gente, né? O tempo vai passando, verdade, né? 80 anos tem o Parreira. E aí eu estava olhando, né? O Parreira fazendo atividade física. Então, atividade física. Aliás, sábado agora, eu fui na nossa capital correr. Tivemos lá 5 quilômetros, a corrida da Unimed. Na verdade, teve de 3, 5, 10 e 15. Eu fiz de 5. Eu encontrei lá seu Jacos, que eu já tive a oportunidade de correr com ele algumas vezes. Ele correu 10 quilômetros em 1 hora e 3 minutos. Que isso? Sabe a idade do seu Jacos? 83 anos. Que isso? Você acha que você chega nos 80? Eu não chego nem aos 5 final Agora, dos 5 o quilômetros. que é a diferença de um cara desse? Ele faz atividade física tem muitos anos. E olha que ele começou já com um pouco de idade. Só que ele tem um biotipo também, que eu acho que... Eu, por exemplo, sou alto, né? De alguma forma, mesmo eu estando... Não vou dizer que eu estou em forma não, mas eu sou pesado. Eu peso 100 quilos. Então, assim, para mim, correr 10 quilômetros... Não que eu não consiga, que eu já corri muito, mas é um pouco desgaste para minha joelho, corpo, né? Tornozelo e principalmente a coluna, que foi o que me fez perder peso. Eu tive tenho um problema lombar, na verdade, uma hérnia na L5, e eu sofria muito. E aí foi o que me fez mudar a minha mente. Agora, formar educação física, eu vou fazer redução, com todo respeito a quem faz, falei, não, eu vou mostrar que é possível e dar um exemplo também para as pessoas que acham que é impossível. Então, acho que tudo na vida que a gente que coloca na mente e busca, se você tiver realmente força de vontade, você consegue alcançar. E eu consegui perder quase 40 quilos. Caramba. Em exemplo. Praticamente 6 meses. Então, a pessoa, quando ela quer,
E aí, mais do que perder, é manter. Né? Pior é manter. Perder mais é fácil. difícil é manter, né? Mas eu venho mostrando para as pessoas que é possível, porque eu perdi isso, foi em 2018. Mas também 23, então tem praticamente 5 anos. Quase 5 anos. Na verdade, é o que você falou, né, Thiago? É difícil a gente ver no nosso país um político ser ovacionado, né? Porque a maioria é xingado, né? E a cidade de Aparecida é uma cidade que tem um carinho muito grande por você, né? Você, além de você ter um carinho também muito grande, você nasceu aqui, eu vou né? dizer que eu acho que algumas pessoas que ficaram chateadas comigo, talvez até com a minha derrota mais, né? Porque que foi a minha saída da cidade para disputar um cargo de governo. E que, de vez em quando, as pessoas encontram comigo, gente que fala, eu não votei em você porque você voltar para a prefeitura. E talvez muitas pessoas não entendiam o propósito, né? O governo do Estado... Era um propósito maior, né? É porque, na verdade, é o seguinte, tem muita coisa na cidade que só vai acontecer que se um governador olhar para a cidade. Isso mesmo. Com todo respeito a todos que passaram, mas o Estado de Goiás deve muito a Aparecida. Aparecida, ela se construiu, se consolidou, não por conta de investimentos do Estado. Nós tivemos, sim, apoio do governo federal, né? E aí você teve alguns presidentes que ajudaram, o presidente Bolsonaro ajudou, Michel Temer ajudou, a Dilma ajudou, o Lula ajudou, e aqui, tirando a minha posição de ser um cara mais de centro-direita, de defender aquilo que eu acredito, mas tem que dizer que ajudaram. Agora, o Estado de Goiás, em meados de, salvo engano, o segundo governo do Íris, primeiro foi em 82, depois ele voltou em 86, não sei. Não sei, não vou lembrar. Mais ou menos isso. O segundo governo dele, Norberto era prefeito. E acho que foi na época de 90, viu? Eu sei que ajudou muito a Aparecida. A Aparecida Mandou foi... muito recurso, 90, né? porque 94, acho que foi a época do Maguito, né? Marconi. Não, você Não. tem... O Maguito acho que foi em Marconi foi 94. depois. 90 a 94. Marconi foi É, depois. o Marconi veio em 98. Foi. Foi Quando o Maguito ia reeleger... Bom, foi aí na década de Marconi ganhou. 90, o Íris fez algumas ações que depois, na hora que você olha hoje, parece pouco, mas na época foi muito, que foi asfaltar todas as linhas de ônibus, a construção de escolas, que a maioria delas estão até já ultrapassadas, que foram escolas construídas de placa, mas para a época foi muita coisa, e também a questão de posto de energia. Nós estamos falando aí na década de 90. O Maguito construiu os ginásios em Aparecida, né? Eu acho que o Marconi construiu aquele hospital que agora mudou de nome, o Caiado mudou o nome dele, eu não esqueci o nome que está lá hoje, mas era o antigo APA, agora não mudou de nome. É o APA. Agora eu acho que é outro nome, eu não lembro exatamente. Mas na Baixada lá, né? Isso. Né? Sei qual é. E a UEG, que eu acho que o Marconi fez também, o Maguito trouxe um pouco de asfalto, mas assim, pelo tanto que nós arrecadamos hoje, o que acontece o imposto? O imposto ele é tripartite, parte vai para o governo federal, parte vai para o governo estadual, parte vem para o governo municipal, além, claro, daqueles tributos que são apenas municipais. Mas o governo federal e o governo do estado, ele tem que, de alguma forma, restituir aquilo que ele arrecada em obra e em benefício. E o estado, eu acho que ainda deve muito. Claro que se tivesse um governador que fosse nato de Aparecida, eu ia ajudar todo o estado de Goiás. Claro que né? sim, todas as cidades, as 246 cidades. Mas eu ia ter um olhar especial, principalmente para aquilo que eu acredito que é de suma importância para o desenvolvimento da cidade. Vou dar um exemplo. A retirada do semiaberto. Desde Marconi Perillo, do Maguito realmente não lembro, vou dizer do período que eu estou na política, que a gente vem cobrando dos governos, do Zé Hélito e agora do Caiado a retirada e nunca tiveram o interesse de retirar. A questão da universalização da água e do esgoto. Parece que tem uma cidade que tem 600 mil habitantes, você tem boa parte da cidade que não tem água ainda, uma pequena parte, boa parte que não tem o esgoto. Verdade. São coisas que é o governo que tem que fazer, não é o prefeito. Então eu entendia que se eu pudesse chegar ao Palácio das Esmeraldas, eu teria condição de ajudar todo o Estado, principalmente com o desenvolvimento econômico, que eu acho que é o que chama a atenção de Aparecida, geração de emprego, atração de investimento, de negócio, mas também, claro, olhar para aqueles problemas que são inerentes à nossa cidade. E muita gente não entendeu isso, né? E alguns também, até pelo ciúme, que não queria que eu deixasse a cidade. E eu não queria deixar a cidade, a minha casa é aqui, os nossos negócios são na cidade. Mas, de alguma forma, eu entendo e fico feliz de ver o carinho que as pessoas têm comigo, né? De nem querer me emprestar para o Estado. Não, né? O povo queria você para eles. Né? Até que você deixou ainda o Vilmar, que foi você que... Sim, eu estou muito próximo ao Vilmar. Eu acho que, às vezes, quem
não passa por um cargo, eu também no meu primeiro ano foi muito difícil, apanha um pouco, mas eu acho que o Vilmar tem tudo e já tem demonstrado aí, principalmente naquilo que as pessoas esperam, que são obras, que são entrega de resultado. Eu acredito que nesses próximos meses o Vilmar vai ter condição de iniciar obras que são de suma importância, algumas que eu participei no planejamento, mas que o Vilmar está lá em Brasília brigando para que possa ser efetivada. O Vilmar tem aí um sonho que essa região, de alguma forma, vai ser impactada também, que é a questão da maternidade, que ele está trabalhando para poder consolidar uma maternidade na cidade. Os eixos estruturantes, que vai dar sequência àquilo que nós iniciamos lá com o Maguito, né? O Maguito começou com os eixos norte-sul e eu iniciei os leste-oeste, que o Vilmar vai dar sequência, o asfaltamento de alguns bairros que ainda não receberam esse importante benefício, construção de praças, parques. Eu acho que o Vilmar vai deixar uma marca importante e eu não tenho dúvida que ele vai ter muita facilidade na sua reeleição. Eu acho que não vai ser muito fácil para ele não, porque pegar pós-Maguito, pós-Gustavo... Mas é um desafio, mas acho que ele... É um desafio grande. Ele vai dar conta do recado. Mas é competente, o Vilmar é uma ótima pessoa, conheço ele pessoalmente também, o Vilmar tem um coração incrível, né? Trabalhar, porque não vai ser fácil, né? Realmente é um desafio, mas é como a gente acabou de falar. Ele tem uma escola muito boa, né? Aprendeu com os melhores, né? E o Vilmar tem muito tempo de política, né? O Vilmar foi primeiro presidente de bairro. O Vilmar é do Alto Paraíso ali na região do Grande Garavelo. O Alto Paraíso é um setor também que já está bem... grande, né, com muitas residências, com comércio muito forte também. Vilmar depois foi assessor do ex-prefeito Macedo, Macedo era vereador, ele era assessor do Macedo. Depois ele se tornou vereador e ele, salvo engano, o Vilmar tem 4 mandatos de vereador. Foi secretário também, como eu, do Maguito, de esportes. Depois presidente da Câmara por 4 anos e hoje é o atual prefeito da cidade, uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima e que aposto muito que ele vai conseguir desenvolver um bom trabalho que não vai trazer muita alegria para a população. Pergunta que eu vim desde a hora que... Tava sonhando com essa pergunta. E eu acho que não é só eu, todo mundo quer saber seus planos para o futuro, porque eu tenho certeza que essa oportunidade dessa entrevista aqui vai ficar cada dia mais escassa, porque a gente sabe... Vai ficando cada... Não, a gente sabemos que você vai chegar muito longe, muito longe. É muito novo ainda. Muito novo e Aparecida aqui foi só um degrau a mais para você chegar em outros patamares aí que você almeja. E quais são os planos para o futuro? Bom, eu sou da política, né? Então, por mais que eu tenha a minha veia empresarial, nós temos os nossos negócios em Aparecida. A morte do meu pai também acaba que hoje eu e meu irmão assumimos algo que meu pai que tomava conta, que é uma fazenda, 25 alqueiros ali. Olha o nome da cidade lá, o povo vai ficar bravo comigo. Ivolândia, papai deixou lá uma fazenda que a gente hoje está cuidando, que acaba que o espólio, né? Nós somos 3 irmãos e minha mãe, e ainda está vendo essa questão de inventário, mas estou ajudando a cuidar lá também. Tem lá um gado e alguns cavalos. Mas aquilo que me dá prazer realmente é estar próximo do povo, é trabalhar na política. Então, o sonho de ser governador, ele não terminou. Então, eu vou continuar trabalhando e persistindo nesse sentido. Agora, claro, a gente tem que estar sempre, acho que muito aberto, né? Há outras possibilidades. Tem essa questão de Goiânia, que muitas pessoas de Goiânia querem que eu saia candidato. Tem ainda hoje um impedimento, mas que pode ser que isso possa ser ultrapassado. E é uma questão de fazer uma avaliação se convém ser candidato a Goiânia ou não. Porque, de fato, o meu foco é as eleições majoritárias de 2026. Isso que está na minha... Essa é a minha segunda... Está na minha mente. Mas, Gustavo, e se for permitido, que você fala o quê? Eu disse até por prudência, né? Não vou dizer que não. Pode ser, vou avaliar, vou conversar com as pessoas, com os líderes que sempre estiveram ao meu lado, com pessoas que eu me aconselho, né? Alguns empresários, pessoas da política também que têm mais maturidade do que eu. E eu, por ser jovem, eu sempre, nas minhas decisões, eu sempre gosto de conversar para ouvir, né? Talvez seja interessante, então eu não vou aqui descartar, né? Eu não estaria à disposição. Agora, independente disso, eu tenho dito, né, que eu vou participar efetivamente das eleições em Aparecida, mas também em Goiânia. Eu acabo que hoje eu tenho uma gratidão muito grande por Goiânia. Eu nunca disputei eleição em Goiânia. Na eleição de governador eu não tive grandes líderes me apoiando. A Câmara Municipal praticamente toda apoiou o Caiado. O prefeito de Goiânia apoiou o Caiado.
Os deputados, todos, com base em Goiânia, praticamente todos apoiaram o Caiado. E eu tive mais de 30% dos votos de Goiânia. Né? Mais de 270 mil votos, se eu não estiver equivocado. Sem apoio político, né? Sem apoio político. Eu tive 2 vereadores, o vereador Abel e o vereador Cabo Sena. Depois, até no final da campanha, alguns outros vereadores aderiram, acho que mais 3 ou 4 vereadores, mas que tiveram em todo o período eleitoral trabalhando, pedindo voto, foram esses 2 vereadores. Né? Lideranças políticas, nenhuma de renome, e nós tivemos acho que 32% dos votos em Goiânia. Bastante então eu tenho que ter gratidão, tenho que saber reconhecer, né? Desde os comerciantes lojistas que me apoiaram, o pessoal da 44, Feira Hippie, algumas grandes empresas também que abraçaram minha candidatura, lideranças, professores, policiais militares, né? Pais de família, Ubers, o pessoal do iFood. Eu sempre ficava gente mandando mensagem, então eu tenho que ter gratidão por essas pessoas que apostaram, que acreditaram. Eu não posso virar as costas para Goiânia e dizer que eu não vou participar. Então eu vou estar participando efetivamente da eleição também em Goiânia. Porque eu vi a internet fala tudo, né? Eu vi uma notícia, né, vinculada ao seu nome, que você poderia sair candidato em Goiânia. E o povo de Goiânia também gosta muito do seu trabalho, do que você fez em Aparecida, né? Hoje, se você ganhasse, suponhamos, ou o governo ou para a prefeitura de Goiânia, você moraria em Aparecida ainda? Eu não sei se confere, eu acredito, né, que eu tenha que morar em Goiânia se eu fosse e também pela logística, né? Até que muito próximo, até que isso eu não vejo que isso seria um problema. Mas eu acho que um prefeito tem que ser morador da cidade. Eu acho que isso está lá no estatuto. Realmente, mas tem que ser mesmo. Também acho que tem que eu acredito que sim. Mas não vou deixar de ter minha residência, não vou deixar de ter meu comércio, se isso acontecesse. Mas eu acho que isso é uma discussão que está um pouco distante, né? Para a questão jurídica ainda ser um empecilho. Gustavo, por que você não descarta de cara? Porque eu acho que tudo na vida você tem que ter uma análise. Mas só vou analisar isso se isso for concretizado, da possibilidade de alguém que tenha disputado 2 eleições majoritárias para prefeito poder ser candidato uma 3ª vez. Se isso for possível, aí eu vou sentar, vou conversar, vou discutir. Existe um impedimento jurídico hoje. Eu não sabia, não. Exato, e por isso que eu não tenho nem parado para pensar sobre isso. Então, é uma hipótese, né? O meu sonho realmente de ser governador do estado de Goiás, ele continua, né? Agora, ser prefeito da capital, do meu estado, isso também, não vou dizer que não, acho que isso seria um grande orgulho, né? E aí, Goiânia teve isso como prefeito, teve Nion Bernays, o próprio Jaime Câmara, não sei se vocês sabem, né? Foi prefeito, você teve prefeitos aí que se destacaram ao longo da história de Goiânia e que de alguma forma, isso também, de alguma forma, estimula. O próprio Maguito, que foi eleito, não conseguiu governar, porque infelizmente foi uma vítima também da Covid, mas fica realmente um desejo. Eu tenho um desejo um dia, quem sabe, poder também sentar na cadeira ali e poder ajudar as pessoas, porque você tem uma coisa que me deixa triste hoje, é ver o estado que Goiânia está. Um prefeito que foi eleito como vice, né, e a partir da partida do Maguito ele assumiu. Então, eu acho que teve uma grande oportunidade, uma chance de fazer um bom trabalho, mas que não tem dado alegria para o goianiense. Isso me entristece também, de ver que Goiânia está vivendo hoje essa situação por conta de um prefeito que não conseguiu fazer um bom trabalho. Eu acredito que no caso do Rogério Cruz, ele caiu lá de paraquedas, né? Então, assim, não foi um cara preparado para aquilo, né? Foi preparado. Normalmente quem vota no prefeito, você nunca está votando no vice, ou você nunca acredita. Nem olha, né? Você nunca acredita que. Acho que até nesse caso, o candidato à época conseguiu fazer uma boa publicidade disso. Mas as pessoas votaram, né, no Maguito e votaram também no Rogério para assumir esse posto. Mas ninguém nunca espera, e eu mesmo trabalhei muito naquela eleição pelo Maguito, não imaginava que o Maguito ia partir. E principalmente, né, acho que na partida dele, pelo menos a gente esperava que o Rogério pudesse dar sequência, porque você tinha um plano de governo, você tinha uma coisa ali que balizaria o trabalho dele. Ele fez completamente diferente daquilo que o Maguito tinha sonhado, planejado e trabalhado para que pudesse acontecer. Eu imaginei que você não poderia sair prefeito em Aparecida, mas que fosse para outro município poderia. Aliás, tem 2 resoluções, e até eu tenho dito sobre isso, né? A primeira dizia que prefeito reeleito poderia, ao final do seu mandato, aí obedecendo uma regra, que é que você tem que
mudar o seu domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Então, há 6 meses e um dia, o prefeito ele renunciaria ao mandato, mudaria o domicílio eleitoral para outra cidade, tinha que mudar para outra cidade, e ele poderia disputar a eleição. Só que só tinha um se. Não poderia ser em cidades que fossem conurbadas ou cidades que fossem ligadas. Então, no caso de Aparecida, não poderia ser em Goiânia, não poderia ser em Canedo, não poderia ser em Aragoiânia e nem Hidrolândia. Cidades que fazem limites com Aparecida. Só que tem uma regra nova, e ela diz que está proibido terminantemente a figura do prefeito itinerante. O que é o prefeito itinerante? É exatamente isso. Ficava até o final do mandato, mudava o domicílio eleitoral e candidatava numa cidade mais distante. Eu poderia ser candidato, por exemplo, em Anápolis. Poderia ser candidato, por exemplo, em Rio Verde, em Águas Lindas de Goiás, né, para dar aqui alguns exemplos. Mas a legislação, nesse caso, agora proíbe. Agora, Gustavo, e um candidato que foi eleito, que renuncia o cargo depois de um ano, para ser candidato? O que a legislação fala? Não fala nada. Então, nesse caso, o que tem que fazer? Tem que fazer uma consulta para poder ver o que a legislação vai dizer. E é exatamente essa consulta que pode ser feita para poder ver se, no meu caso, e de outras pessoas também, se existe a possibilidade de ser candidato. Porque você não ficou os 8 anos, né? Não, fiquei 5 anos e 3 meses. Pois é, por isso que eu achei que poderia. Mas é isso, hoje existe um vago, né? Ou não está claro. Aí teria que fazer a consulta para ver o que o STE vai dizer sobre esse caso. Vai dar certo. Então, claro que dê certo. Mas a gente prefere que você, mesmo que não dê certo, que você venha a governador, né? Que Obrigado. Vai ajudar mais a nossa cidade. A sua política é uma política assim de juventude, né? E trabalha para tecnologia. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa. Você sabe, né? que é interessante uma coisa aqui que eu tô até me recordando, que eu acho que talvez até por isso também meu nome ficou muito forte em Goiânia. Tem muitos comerciantes e empresários, até por ser cidades próximas, e Aparecida tem 600 mil habitantes, então é um grande polo consumidor. É a segunda maior cidade, né? É a segunda Goiás, maior né? cidade do estado. Muito empresário tinha negócio em Aparecida e em Goiânia. Essas pessoas parece que dão até mais valor do que, às vezes, até quem tem empresa só em Aparecida. Porque se não fosse Aparecida, ele teria quebrado. Isso. Então, esse pessoal de Goiânia, ou esse empresário que mora em Aparecida às vezes, ou mora em Goiânia, e que tinha empresa nas duas cidades, eles têm, assim, realmente um negócio forte. Gratidão, né? Eu, por exemplo, estive na 44 na eleição de governador. Meu Deus, um negócio assim que era para mim impressionante. Até o feirante da Feira Rio, porque ele podia fazer feira em Aparecida. Então essa situação também me fez ter essa penetração muito forte em Goiânia por conta disso. Essa aceitação, Sim. né? É claro que você disputou a eleição com o intuito de ganhar. Você claramente tinha chances de ganhar. Mas você ficou muito decepcionado com a derrota? Não, cara, pelo contrário. Eu, quando saí candidato, eu tinha 2 coisas muito fortes para mim. Vou ganhar ou vou perder. E acho que na vida é isso, né? Claro. Se alguém que entra numa disputa, seja de dominó, dama, truco, ou você ganha ou você perde, futebol, eu sabia que eu tinha as 2 possibilidades. Agora, sabia também, você perguntava se você achava que podia ganhar? Tinha convicção que eu tinha chance de ganhar. Mas sabia que era mais difícil ganhar e por entanto, mais fácil perder. Mas eu tinha a oportunidade de me tornar um líder, de me fazer conhecido e poderia até ganhar a eleição. Tanto é que a diferença para o segundo turno foi de 50 e poucos mil votos. Né? Acho que teve algumas situações nessa campanha que me atrapalharam. Mas eu sabia que eu me tornaria um líder. Então, agora, tudo depende. Ou ganhar a forma que você vai ganhar, ou perder a forma que você vai perder. Se eu tivesse perdido, ficado em terceiro e em quarto lugar, seria muito ruim para mim. Se eu, enfim, tivesse tido a votação fosse muito eu acho que essas coisas, de alguma forma, não que amenizam, porque perder é ruim. Não vou dizer que você não fica desapontado. Ninguém entra numa luta. Mas eu estava muito consciente. Na semana da eleição, eu até disse isso para alguns amigos, né? Eu coloquei 3 coisas na minha cabeça. Ou eu vou ganhar no primeiro turno, ou eu vou para o segundo turno, ou eu vou perder. E me preparei para essas 3 coisas. Parece impossível, mas eu me preparei. Se eu ganhar, eu vou fazer tal discurso. Se eu for para o segundo turno, eu vou fazer tal discurso. E se eu perder, eu vou fazer tal discurso. Tanto é que quando acaba a eleição, eu recebo a ligação do Oséias Laurentino, que é o secretário de comunicação ainda da cidade, que além de secretário de comunicação é um amigo.
E ele me ligou, Gustavo, a imprensa está lá esperando, você quer vir falar, você quer deixar para amanhã? Eu falei, não, tô tranquilo, vou ir agora. E eu cheguei, fiz uma entrevista muito tranquila, sem... Até algumas pessoas, quando terminou, falaram, mas parece que você não perdeu. Mas, de verdade, eu acredito que você tem vitória eleitoral e vitória política. Então, eu tive uma derrota eleitoral porque eu não venci as eleições. Mas eu tive uma grande vitória política. Porque se você imaginar que o Daniel, que teve 27 prefeitos apoiando ele na eleição passada, o Maguito, o Íris, teve 500 mil votos. Foi. O Zé Hélio, que era governador, com apoio do Marconi, com apoio de 200 e tantos prefeitos, teve 400 e poucos mil votos. Teve 1 milhão e... Eu tive quase 1 milhão. Eu tive 900 mil votos. Era eu, a Maiara, minha esposa, o João Campos, que era candidato a senador, Euler Cruvinel, 4 prefeitos, e eu tive quase 1 milhão de votos. Eu não tinha praticamente partidos me apoiando. Partido com tempo de televisão era só o meu, que era pequenininho, e o Republicanos. O governador teve mais de 15 partidos. Estrutura financeira, porque hoje, as pessoas talvez não sabem, mas os partidos têm fundo partidário. Uhum. Então, a maior parte do fundo eleitoral estava com o Caiado e com os candidatos que estavam apoiando ele, que eram os deputados federais, estaduais. Ele tinha 3 senadores, eu só tinha 1. E aí você ter a metade, não mais da metade dos votos, eu acredito, eu acho que eu tive 25%, praticamente a metade dos votos que ele teve, sozinho. Então foi uma grande vitória, apoio, uma grande vitória política. E outra, né? Aí você tinha a polarização do Lula e do Bolsonaro. Embora eu apoiava o Bolsonaro, eu não tinha o apoio dele. O Lula tinha um candidato dele aqui, o Bolsonaro tinha um candidato dele aqui. Quer dizer, eu estava sozinho ali. Inclusive, o candidato dele aqui te atrapalhou um pouco, o Major. Eu acho que essa foi uma das coisas que mais... Bom, já passou, não adianta eu ficar chorando. Porque ele tirou uma quantidade de votos seu que viria pelo Bolsonaro, né? Eu acredito que eu teria condição de ter mais votos que ele... Não só não tive mais votos que ele, mas falando o seguinte, eu acho que o Bolsonaro transferiria mais votos para mim. Eu não fui apoiar o Bolsonaro por isso, eu fui por entender que... embora o Bolsonaro errou muito, teve lá suas falhas, mas eu entendia que o governo dele seria melhor que o do Lula. E eu acredito muito mais num governo um pouco mais liberal, não um liberalismo puro, mas do que um governo de esquerda. Eu sou alguém que acredita muito no empreendedorismo, eu acredito muito na força do trabalho. Eu acredito que nós temos que trabalhar uma redução da carga tributária, nós temos que trabalhar mais a valorização do empresário para gerar emprego. Né? Claro. Eu acho que a gente criou uma cultura no Brasil das pessoas quererem ficar ali só dependendo do programa social. Eu acho que é muito ruim. Não que eu seja contra, por isso que eu falo que eu não sou... Eu acredito sim, quando você está passando fome, você tem que ajudar. Você tem uma pessoa que tem um deficiente em casa, um deficiente físico, você tem que ajudar, você tem a viúva, você tem... Agora, não dá também para criar uma política social que um jovem de 30 anos que não quer trabalhar ficar recebendo benefício. Né? Eu acho que você tem que... Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que fazer aí uma passagem, né, dessa questão de ajudar as pessoas, mas também fazer essa pessoa querer produzir. Não só dar o peixe, tem que ensinar a pessoa a pescar. Então, por isso que eu tenho uma mentalidade mais de centro-direita do que o que a esquerda representa hoje no país. Eu acredito que trabalho social é importante porque realmente tem pessoas que não têm condição de trabalhar, não têm condição de ajudar. Então, assim, é bom receber ajuda, mas também acredito que tem muitas pessoas que se aproveitam dessa necessidade. Eu acho que essa é a grande lance, né? E aí hoje você tem dificuldade, por exemplo, principalmente em algumas regiões do país, de contratar pessoas, porque o cara não quer trabalhar. Realmente. Você está entendendo? Você é empresário, você sabe disso. Hoje o maior desafio do empresário é contratar funcionário. Na verdade, um dos maiores desafios é esse, porque tem muitos programas sociais. Então, a pessoa, para que ela vai trabalhar se ela ficar em casa, ela ganha quase o mesmo que ela vai ganhar trabalhando. É por aí. Eu acho que nós temos que ter um presidente, ter político que tenha coragem de fazer essa transição. Mudar essa cultura, né? Porque isso já virou cultura, isso aí. Eu não acho que tem que excluir, mas também acho que, igual você falou, tem que ensinar o cara a pescar, ensinar o cara a trabalhar. Eu acho que o governo tem que ajudar, mas é aquilo, né? Eu acho que você tem que ver quem são as pessoas que realmente precisam. Exatamente. Para não criar uma cultura onde as pessoas... E outra, às vezes o cidadão ele não para pensar. Ao invés dos R$1.000 que ele está ganhando, ele poderia ganhar 3, 4, 5 vezes mais. Mas acomoda.
Acomoda. Não, tem gente que você vai contratar e fala, não quero carteira assinada não, porque então eu vou perder. Vou perder meu benefício. Então, E não assim, sabe que a carteira assinada, ele tá tendo mais benefício. Ele tem outros benefícios se ele tiver de carteira assinada. Então, eu sou alguém que realmente defendo a empresa, defendo o empresário, defendo os produtores rurais, defendo o trabalhador, mas entendendo da importância da gente criar uma nova cultura para o nosso país. Isso é verdade. E, Gustavo, como que é o Gustavo Mendanha família, sem o seu político? Em casa, como que você é na sua casa? Rapaz, sou paizão, sou muito tranquilo, gosto de brincar com os meus filhos. Sempre tá com a família? Sempre. Eu lembro das lives, às vezes os meninos apareciam. O Manuel, principalmente, que é o caçula, né? Ele é muito apegado a mim. Aliás, essa é uma das coisas que eu acho que Deus me preparou esse momento para mim estar mais em casa, mais com os meus filhos, porque de alguma forma você, no dia a dia corrido, domingo a domingo, e eu fui um político realmente de muito trabalho, de muito resultado. Ativo, né? Muito ativo. Então, assim, eu não tinha, às vezes, tempo de ir numa reunião de pais, eu não tinha tempo de levar meus filhos. Né? Os meus 2 filhos mais velhos, por exemplo, fazem tênis, agora estou jogando vôlei com eles, enfim. Essas coisas que no dia a dia eu não tinha tempo. E estou aproveitando esse momento que Deus me deu, acho que nessa fase da idade deles, que é importante a presença do pai para estar próximo realmente. O Emanuel tem 4, a Luísa 10, o Azaf 14, e estou adorando, né? De alguma forma, não vou dizer que negligenciei, não, mas eu acho que a Maiara estava presente e tal, mas era importante também a minha presença, e nesse momento estou cuidando muito da minha família, né? E estou muito feliz com esse momento também. Nossa, muito bom. É bom, né, Thiago, ver um cara assim que, além de tudo, consegue conciliar a família com o trabalho, com a outra família que é o cidadão de Aparecidense, né, que, na verdade, você já faz parte da família da cidade. E é bom você falando da sua esposa, ela foi uma primeira dama muito atuante. Né? Maiara, ela tem uma liderança natural. Quando o Gustavo não tava, a Maiara Não, a Maiara, aliás, ela fala muito melhor do que eu. As pessoas às vezes vêm falar pra mim, tipo assim, achando que eu vou achar ruim. Não. A Maiara, ela tem uma oratória. A Maiara, ela se prepara muito, né? Então, às vezes até pela correria do dia a dia, você não tinha tempo de algumas coisas. A Maiara, ela não vai para um evento se ela parar para estruturar o que ela vai falar. A Maiara, ela é muito perfeccionista, enfim, e tem um dom natural, né? Na verdade, eu até digo, né? A maioria dos políticos vem de uma base política. É presidente do DCE, é não sei o quê, faz curso. A minha liderança da Maiara, eu acho que talvez por isso eu tenho uma característica do meu governo de descentralização, porque a nossa base de liderança é na igreja. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para a gente, né? Primeiro, a Maiara de ser muito desinibida. A Maiara, ela prega desde os 14 anos, né? Então ela tem essa facilidade oratória, né? Eu já era músico, então... Era mais tímido, né? Cantar não precisa de ficar falando. Mas, assim, sempre foi muito prazeroso, né, para a Maiara a liderar. E ela tem isso, né, na sua espiritualidade, na sua forma de querer levar as pessoas, de fazer discípulo. A Maiara tem muito disso. Eu falo, porque, lembra aí, vamos pôr um prefeito aí que também teve 2 mandatos. O Ademir, quem era a mulher dele? Eu não lembro. Você entendeu? E ela, como você, ficou marcado. A gente lembra do Gustavo e lembra da Maiara. Tem muita gente que fica assim, com a perspectiva de eu não poder, ela poderia ser candidata a prefeito. Então, na minha rede social, se eu abrir aqui, vocês falam, não acredito. O que tem de gente que fala, não, lança a Maiara para prefeita, ela tem que ser prefeita. Eu falo, eu não posso, ela não pode também. E ela mesmo, assim, né? A verdade, não pode. E ela, assim, eu até venho conversando muito com ela sobre isso, né? Mas a Maiara tem essa característica natural. E muita gente acha que a Maiara um dia tem que disputar a eleição. E eu falo com ela, fala, não, eu não tenho vontade, eu não quero. Nem para vereadora? Ela não... eu não vejo ela... Ela te apoia, né, na sua Sim, eleição. Tá do meu lado sempre, né? Eu não sei se algum dia vai mudar a cabeça dela, né? Mas nessa eleição mesmo, passada, alguns partidos que me procuram, não, coloca a Maiara no meu partido que eu vou dar o teto para ela, do fundo partidário, para ela ser candidata a deputada federal no meu partido. E ela sempre foi muito resistente a isso, né? Mas sempre foi aquela mulher que esteve ao lado, trabalhando, lutando, né? A Maiara, eu não entro em guerra que ela não esteja junto. E eu imagino que ganharia essa eleição. Você vê os discursos da Maiara, ela é muito eloquente. A Maiara fala muito bem. Muito bem. E a Maiara, ela consegue, né? Característica dela, né? De trazer muita coisa da nossa fé, do cristianismo, para esse mundo que a gente vive, né? Então, muitas pessoas se identificam com ela por conta disso também. O católico, o evangélico, a pessoa que tem
aquela fé, né? E aí a Mayara vem e vai falar do marido dela. fala Ela fala muito de de Davi, Deus, né? ela fala muito de Deus. Ela consegue fazer isso, né? E realmente é uma pessoa que... A Mayara, eu posso dizer, a Mayara tem um período de quase 2 horas de devocional todos os dias. Então, ela realmente tem... Ela se dedica a conhecer de Deus e acaba que ela consegue transmitir isso muito fácil para as pessoas. Não é verdade, você consegue ver nitidamente no discurso dela, ela consegue trazer a pessoa e consegue realmente mostrar esse lado evangélico dela, né? Fala muito bem de Deus. E ela fala muito bem de você, fala bem da família. É. Então, assim, as pessoas se identificam, né? E é uma excelente esposa, mãe, filha, nora. Mayara é uma boa amiga, é uma mulher que realmente tem, assim, ela sempre fala, né, de alguns exemplos que a Bíblia dá sobre mulher sábia. E ela busca a perfeição para ser uma mulher sábia que edifica a sua casa. Ah, sério. Ela tá de parabéns. Um beijo, Mayara. Tá de parabéns. Quanto tempo de casamento, Gustavo? Esse ano vamos fazer 16 anos. Casei em 2007, 16. Você casou, você já estava na política, né? Ou não? Eu casei nas vésperas de entrar para a política. Eu candidatei em 2008, casei em 2007. Você entrou mais pela pressão do seu pai ou foi vontade Não, própria? a verdade, a influência do meu pai foi forte. Mas em 2006 eu fui para a África, em Angola, fazer missões. E ali eu vi uma situação de um país que tinha saído da guerra civil recente, que vivia muita dificuldade. E eu vi ali uma oportunidade de poder fazer diferença. Eu pensei, poxa, como líder de jovem eu consigo fazer isso, faço isso, como missionário eu vou fazer, mas como político eu vou conseguir fazer muito mais. Então, acaba que a minha viagem para a África, em Angola especificamente, quando fui, me estimulou a querer entrar na política, além, claro, do meu pai falando, o próprio Maguito, quando veio para a cidade, falando, não, você tem que ser menino, você tem que entrar para a política, sei o Daniel, não sei o quê. O Daniel vai ser candidato em Goiânia, você vem candidato em Aparecida. Vocês saíram mais ou menos na mesma época? Sim, o Daniel e eu começamos a política no mesmo ano. Ele vereador em Goiânia e eu em Aparecida. Depois da divergência política sua e do Daniel, vocês ainda mantêm amizade? Cara, não temos relacionamento. Eu acho que... Foi muito ríspido, né? Eu tenho um coração muito tranquilo com relação a essas coisas, né? E talvez em algum momento ele possa amadurecer, enfim, né? Acho que na vida eu aprendi a tentar enxergar o lado das pessoas. Do meu lado eu poderia falar, eu tenho razão, ele acha também que ele tem razão. E se a gente ficar nisso, a gente não consegue ter nunca mais relação. E é uma pessoa que a gente tinha um convívio, acho, muito bom. E eu não vou dizer que isso tem que ser que a gente tem que caminhar politicamente. Mas eu tenho pessoas que estão do outro lado, sempre tiveram, que eu tenho boa relação de amizade. Eu acho que... Legal. Não quer dizer que o jogador do Corinthians não possa ser amigo do jogador do Palmeiras. Né? Com eu certeza. acho que isso não deveria misturar. Mas ele ficou chateado e a gente não tem se falado desde então da eleição. Deus vai amolecer esse coração, né? Você ainda continua no mesmo partido? Continua no mesmo partido. É o Patriota. Patriota, né? Embora agora está tendo uma fusão, ele vai chamar Mais Brasil. E tô bem lá. Não sei se vou mudar de sigla, não. Estou muito bem lá com o meu presidente Jocelino Braga. E a gente vê que ele apoiou bem a sua campanha, se empenhou bastante. Abraçou, né? Abraçou a causa. Abraçou. O Braga é um cara muito correto, tem um temperamento muito forte, então muita gente não compreende ele muito bem. Mas ele parece muito com o meu pai. Eu acho talvez por isso que eu consegui se deu bem entender ele e ter uma boa relação com ele. E é também esse lado seu que já vem da igreja, então você consegue ter mais paciência com as pessoas, né? Ter mais calma, né? Isso é importante. Eu vou falar que eu torci como se fosse uma Copa do Mundo, irmão. Pra você. Com certeza. cada lance que dava de pesquisa, de apuração, não, na eleição também, de apuração eu comemorava como se fosse um gol. Porque realmente eu sempre quis alguém de Aparecida. Lá a gente já teve o Ademir, né, que foi vice-governador, mas a gente não teve tanto retorno, o retorno que a gente esperava. Tanto que na eleição eles não ganharam em Aparecida, né? Naquela eleição tiveram poucos votos. Aquela eleição quem ganhou foi o Maguito. Foi, entendeu? Então, até por isso que o Maguito veio pra cá depois. Foi, né? Vai falar. Então, assim, eu torci muito porque a gente quer realmente, eu queria realmente que fosse alguém de Aparecida, alguém que entendesse a nossa causa, né? Nossa cidade, né?
Porque foi uma cidade muito tempo Esquecida, né? pelo governo. A gente era vista como uma cidade dormitório, né? Ou a cidade dos assaltos, das mortes, né? A gente tinha eu acho que uma visão muito ruim da cidade, né? Diziam que era a Baixada Fluminense de Goiás. Aí nós tínhamos, tem ainda, né? Mas que isso era muito mais forte que a questão da indústria, que era a rede moteleira ser muito forte, Aparecida. Uma cidade que tinha realmente... as pessoas tinham uma visão muito ruim, né? E graças a Deus, eu acho que todos os prefeitos que passaram aí deixaram a sua sementinha, né? Desde o primeiro, que é uma figura que um pouco engraçada, folclórica, mas que ele teve boas ações. Aliás, desculpa, o primeiro foi o Tanner de Mello, que é irmão do Freud. O Freud que é folclórico. Você teve aí Norberto, que foi uma figura ao seu tempo importante para a cidade. Ademir. Depois veio o Macedo, você teve o Tião Viana nesse intermédio também, né? Que partiu também vítima da Covid, um amigo do meu pai. Você teve aí figuras que eu acho que todos deixaram a sua marca, mas é inegável que existe uma Aparecida antes e uma depois de Maguito Vilela. E eu não tenho medo de dizer isso. Eu acho que eu consegui dar sequência ao planejamento que começa no governo dele. Eu nunca tive medo, vergonha. Pelo contrário, eu acho que quando você consegue honrar uma pessoa que foi importante, que foi um mentor, eu acho que eu me sinto valorizado de ter assumido, até era uma crítica que o governador fez na campanha, que é fácil pegar uma prefeitura bem cuidada. Pelo contrário. Mais difícil. Você pegar uma gestão depois de uma qualidade de excelência, né? É difícil. É muito mais difícil. O prefeito depois você tem que manter o padrão. O prefeito depois do Rogério vai fazer história. Porque vai pegar precário, não avaliado, e você consegue fazer um trabalho mediano, você vai ser reconhecido. Se fizer um bom trabalho, amigo, vai ser o maior todos. Vai ser o maior. Isso é verdade. A memória do brasileiro é curta, né? Como diz o ditado, terra de cego, quem tem um olho é rei, né? É verdade. Então, assim, o maior marco da Prefeitura de Aparecida, eu acho, na sua gestão, foi o marco tecnológico. Né? A gente vocês inseriu muitas tecnologias, muitas coisas que às vezes você tinha que pegar uma fila, hoje você consegue fazer pela internet. Essa foi uma coisa que realmente... Eu acho que todo mundo que entra, né, ele quer deixar a marca, quer deixar um legado. Eu acho que eu tenho alguns, né? Eu diria que talvez 3 que são mais perceptíveis, né? Nós tornamos a cidade mais bonita, mais bela. Então eu fui o prefeito que mais construiu praças na história. Aí Gustavo, vai num cidadão que tem uma praça próximo da casa e conversa com ele para ver como isso é importante. Porque a gente fala muito, nós falamos isso aqui na entrevista rapidamente, mas que a questão da atividade física para o bem-estar, né? E isso foi uma coisa que eu sempre estimulei. O cidadão que faz uma caminhada sequer todo dia, ele tem menos probabilidade de ter problema de pressão alta, de ter problema de menos doença. Menos doença. Não só física, mas psicológica. Então, estimular as pessoas. E isso foi uma coisa que nós fizemos muito. A questão da saúde em si, e aqui, boa parte mérito do Maguito, de ter conseguido recursos, né, com os governos federais para investimento na cidade, né, com a construção de três UPAs. E eu inaugurei finalizei inaugurei uma, mas foi o Maguito que conseguiu o recurso. O BS também, Centro de especialidade, que era um recurso do Macedo, mas que o Maguito deu sequência e eu finalizei a obra. O BS e o Hospital Municipal, que é o grande feito, não só do hospital, que está aqui nessa região, mas fui eu que consegui, depois de várias visitas, que eu não fiz só ao Einstein, eu fiz ao Ciro, fiz ao Einstein, fiz a Beneficência Portuguesa, porque eu queria um grande case de gestão. Einstein, né? Hoje é o Albert Einstein que está aí. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no hospital para receber uma consulta, para visitar alguém, para ver o que a gente tem ali. Quem vem e é atendido ali, quando é pessoa simples, acha que é um hospital particular, porque realmente nós temos o que há de melhor. Então, também uma marca importante, eu acredito, que a gente deixou de melhorar e levar a saúde Aparecida para um nível que não existia, até porque na época do Maguito não tinha entregado essas obras. Fui eu que concluí, entreguei, comprei equipamentos, daí por diante. Mas esse marco tecnológico é também algo que eu sonhei, né? E na minha campanha eu tinha esse mote de falar que nós íamos avançar muito na tecnologia, mas no final do mandato do Maguito,
O Maguito me convidou para ir para Barcelona, que acho que essas viagens, muita gente não entende, acha que é turismo, mas foi onde abriu a minha cabeça, a minha mente para poder investir. Depois eu fui para Israel, estive na China. Até de Israel que trouxe o modelo. Então Exato, é importante. e a gente conseguiu avançar muito. A Aparecida estava entre as 5.000 no questão de tecnologia. Nós estamos hoje entre as 100 mais tecnológicas do país, e essa é uma marca que eu deixei para a cidade. Eu acompanho, eu gosto muito de notícia, na época do Albert Einstein mesmo. Na hora que eu vi, eu saí mostrando para todo mundo. Falei, olha o que a Aparecida tem hoje. Uma gestão do Albert Einstein e assim, é um marco. Não, hoje a gente tem orgulho de ser a presidência, né? Ao tempo que a gente tinha que esconder, né? Como a gente é quase da sua idade, você é de 82, eu sou de 85. O Thiago é um pouquinho mais novo, porque eu sou da época no mesmo ano que seu pai ganhou a primeira eleição, 89. Então, a gente quando falava assim, eu sou de Aparecida, a gente é vergonha de falar. Na verdade, o povo falava, vixe, já né? E muita gente nem falava que era de Aparecida por essa vergonha. Era Goiânia, você falava que era de Goiânia. Ia para outro lugar, Brasília. Você é de onde? De Goiânia. No máximo falava, eu moro perto do Buriti Sereno. O Buriti Shopping. Não, e quem tinha o sonho de servir o exército tinha que falar que morava em Goiânia, arrumar algum endereço de Goiânia para tentar servir, porque a Aparecida já era descartada. Direto. Então, assim, hoje a gente, graças aos governos que veio, do Maguito, o seu, não esquecendo os outros também, cada um teve sua importância na cidade, né? Mas esses dois últimos governos de prefeitura, acho que foi muito diferente para nós, né? A gente sentiu a diferença do antes e do depois. Né? Hoje a gente tem tanto orgulho de ser aparecidense que o podcast é o nome de Aparecida. AP de Aparecido, né? De Goiânia e GO de Goiás. Então, assim, nós queremos mesmo levar esse nome da cidade, o nome da cidade. E isso deve-se muito à sua gestão, que nos orgulhou mais ainda, né, Maicon? De fazer parte dessa cidade, né? Que hoje é uma das maiores do estado, né? Acho que é esse sonho que a gente vive a cada dia, né? E eu não tenho dúvida que a Aparecida vai melhorar muito, a gente vai ver essa cidade dar muito orgulho a nós que nascemos, que crescemos aqui, né? Tem muito a crescer, né, Aparecida? Que escolhe viver em Aparecida, né? E Aparecida fico feliz de poder ter participado, né? Como vereador, secretário, presidente da Câmara, prefeito por 2 vezes. É bom que você passou em muitas áreas da gestão, né? Que você pegou todas as dificuldades ali da prefeitura. E tinha meu pai também, muita experiência, era um bom conselheiro. E o Gustavo tem um recorde, né? É o prefeito mais bem votado do país, da história, né? Da história, né? Da história do país. Gustavo, foi muito difícil para você, eu acredito, perder seu pai, pandemia, né? E como que você lidou com isso? Não poder nem ter um luto adequado, né? Porque você teve que, no meio dessa crise... Muito difícil, cara. Eu estava no hospital quando eu recebi a notícia. Na verdade, eu recebi alta para poder enterrar meu pai. Uma dor que até hoje a gente fica assim, sem entender por que Deus levou meu pai tão cedo, mas faz parte da vida. E eu acho que uma das coisas que talvez até me ajudou foi o trabalho, porque... Focar, né? Focava no trabalho para tentar... Meus irmãos sofreram mais do que eu, inclusive, né? Por ter mais tempo ocioso, aí sua mente... E agora, por exemplo, acho que todo dia eu penso no meu pai, todo dia eu fico imaginando, né? A vida com ele como seria, porque meu pai era um cara muito presente. Eu agora, se tivesse, eu estou tendo mais tempo de ficar em casa, todo dia ele passava na minha casa. Só que passava, dava um beijo, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho, já saía. A gente não tinha muito tempo de conversar. Então a gente teria muito tempo agora, sabe? Mas tá junto. A gente tem que entender que, né, e meu pai, agradecer aos 66 anos dele de vida e os 30 e poucos anos que eu tive de convivência com ele, porque era um homem maravilhoso. Meu pai era uma pessoa sem defeito. Humilde demais. Humilde. Meu pai era um homem assim, irrepreensível. Eu nunca vi meu pai falar palavrão. Meu pai não reclamava da vida. Meu pai... Até as pessoas costumavam falar que meu pai, ele perdoava todo mundo, ele não tinha... É o que você falou, de muita integridade, né? Se ele falasse, você podia escrever no papel. O homem era... Eu falo para meus filhos, né? Se eu conseguisse ser metade do homem que meu pai foi, eu estou satisfeito. Porque papai realmente era um homem ele sempre lutou pela cidade. Se você quiser ser uma pessoa de sucesso, sabe? Seguir o exemplo dele. Ele realmente foi uma pessoa diferenciada. Realmente. Eu também perdi minha mãe na pandemia, não foi por Covid, mas perdi ela. Então, assim, é muito difícil.
E o momento da pandemia foi um momento que a gente estava muito afastado, né? Um do outro, até porque tinha que estar, né? Psicologicamente, até hoje, muitas pessoas estão afetadas, né, com a pandemia, com aquele luta a todo momento, porque todo dia, quantos amigos, quantas pessoas conhecidas, cada vez que eu recebia notícia, eu falava, gente, não é possível. Eu né? parei Pessoas de um novas, tempo jovens. de olhar o WhatsApp. Porque... Muitas pessoas da prefeitura faleceram, né? Amigos, trabalhavam com você. Não, e a gente olhava os status do WhatsApp, morreu um, morreu outro, morreu outro. Nossa, um período muito difícil, né, que a gente viveu. E que, infelizmente, a gente imagina que o ser humano vai evoluindo, mas muita coisa que a gente vê que as pessoas não mudam, né? É verdade. Você vê essa tragédia lá agora em São Paulo, os empresários, ao invés de ajudar, ter sensibilidade, vendendo água a R$93. A gente vê que o ser humano realmente é muito ganancioso. Aliás, a Bíblia fala que a raiz de todos os males é o dinheiro. O cidadão conta, e não muda. Eu imaginava que a pandemia ia trazer muito ensinamento, mas até como cristão eu acredito na Bíblia e acredito que a gente está vivendo um apocalipse já, porque não dá para entender, tem hora, né? As coisas que estão acontecendo. Vocês devem ter visto, por exemplo, um cidadão jogando sinuca lá, pegou uma 12 e matou 6 adultos e uma adolescente, uma criança. Cara, o ser humano... Perdeu o amor, né? Aquele no Rio de Janeiro também no carnaval, matou 7 pessoas baleadas. É um absurdo, coisas... Dá para entender, mas... Sem falar as atrocidades que estão acontecendo, né? Trupos de criança, coisas sem lógica mesmo. Mas isso é bíblico, né? No final dos tempos... eu acredito que nós estamos vendo Apocalipse. E até você já percebeu que os dias estão passando mais rápidos, as noites, e infelizmente o que a gente tem que fazer é orar, né? Acreditar naquilo que a gente aprendeu e... Gustavo, Aparecida tem muito para crescer ainda, né? Tem muita terra ainda, tem muito para crescer para cima. Nós é uma cidade que cresce mais horizontal. Do ponto de vista de território, não. Aparecida é uma cidade... É interessante falar isso. O território nosso é pequeno. Agora, para crescimento, nós temos uma questão de verticalização. Sim. Eu acho que aí você tem uma condição... Que até uma coisa que eu estava falando esses dias com o prefeito Vilmar, que eu acho que nós precisamos de avançar agora com relação ao nosso plano diretor, que está na época mesmo de fazer as readequações, de possibilitar em algumas avenidas, né, principalmente aquelas que têm a condição de você verticalizar, elevando aí o potencial de construção. Né? Eu acho que... e esse governo que agora está aí também, eu acho que eles vão, de alguma forma, voltar a ter aqueles benefícios. Então, eu acho que está na hora de Aparecida virar um pouco a chave, né? Que nós somos sempre uma cidade que crescemos horizontal, né? Porque você tinha muitos lotes que eram vazios. Você não tem mais tantos lotes mais vazios. Realmente. Até a área da prefeitura tá difícil, você tem praticamente 80%, 90% do território da cidade ocupado. Então você não tem muito terreno mais. E nosso terreno é muito pequeno. Nós somos uma cidade com... Porque a Aparecida ela se constitui aí nesse vácuo de Brasília, né? Quando Goiânia teve uma explosão, as pessoas começaram a vir para cá e viram que não, dá para e virou cidade. Né? E nós pertencemos à comarca de Hidrolândia. Aparecida começou em Hidrolândia. Aparecida, do ponto de vista histórico, é mais velha, mas em cidades não. Nós temos 50 e poucos anos, chegando quase em 60. Goiânia tem 80 e poucos. Então aqui ela é a mais antiga quando você leva o marco da igrejinha. Igrejinha, no bom sentido, né, do Santuário Nossa Senhora de Aparecida, que é aquela igreja matriz. Ela fez 100 anos, e aí você considera o fato histórico de Aparecida a construção da matriz. É por isso que eu estou perguntando pelo mas de cidade, você tem 60 anos, 50 e poucos anos. E você acha que a Aparecida consegue evoluir muito ainda nessa questão de crescimento? Vai. Acho que nós vamos virar essa chave aí, verticalizar a cidade. Isso vai dar um potencial muita gente que trabalha aqui, né, que mora em Goiânia, mora em Aragoiânia, mora em Aparecida, porque isso facilita, né? Reduz o custo de vida da pessoa, de transporte, deslocamento. Então a tendência é natural das pessoas migrarem para viver em Aparecida. Isso vem acontecendo, né? Com certeza. Até pela qualidade de vida também, que a Aparecida está tendo hoje. A saúde hoje é melhor do que a de Goiânia, eu acredito. A saúde é Aparecida. Não tenho dúvida. Eu também tenho certeza. Não, e tanto que hoje nós tem o shopping, né, Aparecida, o Portal Sul e o Buriti, que é metade, né? Tem essa meia... Não, Buriti é Aparecida. Né?
E Buriti Tá Shopping. na divisa, então. mas ele é Aparecida. Então a gente hoje tem 3 Grandes grandes shops, shops, né? E São os mais populosos. Se você pegar, ainda tem o Goiânia Shop, tem os outros, mas... Buriti eu acho que vende são quase o mais- mesmo tanto do Flamboyant. São os mais Olha aí. populosos. Porque o volume dele é alto, né? De rotação. Né? então hoje a Aparecida e outra, as grandes lojas, né? Grandes marcas estão cada vez chegando. A tendência eu acho que é isso, melhorar a rede de gastronomia, a hoteleira que nós não tínhamos, hoje já tem aí já alguns tem hotéis na hotel- cidade. Quer já dizer, tem. a cidade começa a viver isso, mas vai evoluindo aos poucos. vai se desenvolver muito ainda, eu não tenho dúvida disso. Né? Essa marca também do polo industrial, trazer muitas Sim. indústrias para cá ajudou Tive bastante. que né? trazer uma van pra cá, ué, pra Aparecida. Eu tive conversando brincando com o velho da van, o ano retrasado, eu acho. Você chegou a falar com ele? Falei, Olha. ele chegou a conversar comigo pelo telefone, vendo a possibilidade de instalação aqui. A pandemia eu acho que atrapalhou um pouco, né? De alguma forma, Aham. acho que Retraiu, né? retraiu, Parou de crescer. Mas a tendência, acho que breve é dele vir para a cidade, sim. Não só ele, outras empresas que eu acho que é importante, né? Os mercados grandes, né? Hoje Chegaram já em tem, Aparecida. né? Não, Muitos Aparecida mercados, tem muitos, tudo. né? Aparecida. Hipermercado. Dia a dia que inaugurou lá no centro de Aparecida. O dia a dia. Então vai vir, ó, daqui a pouco vem um McDonald's, daqui a pouco vem um Burger King, daqui a pouco vem rede de café, rede de tudo. Eu acho que é a tendência, né? A Aparecida está crescendo muito, de né? vir essas E lojas. a Aparecida também que incentiva, são, né? Sim. Não, Você tem um Burger King lá já em Aparecida, no Aparecida Shopping. e as pessoas começam a ver que é um centro comercial, né, gente? Olha aquela Avenida Igualdade, lá no Garavela. A igualdade, a independência. Independência Você na tem Cidade aqui Livre. No Veracruz aqui um comércio forte também. Você vai para Santa Luzia também, já é forte. Vila Brasília é forte. Você tem alguns nichos comerciais muito fortes na cidade, né? Verdade. O Papilon também, a mesma Está coisa. crescendo. Gustavo, por que no seu entendimento, faz com que esses polos cresçam mais do que o centro de Aparecida? Eu acho que o centro, ele evoluiu com a questão do shopping na Aparecida, né? Eu acho que a tendência agora é aquela avenida ali também, que é a Virar um Independência polo, também, né? é o mesmo nome da cidade, Sim. de virar um polo. O centro em si, estava até falando com o prefeito Vilmar, acho que vai ter que dar uma readequada nele, porque com a construção do shopping acaba que mudou, né? um pouco, vai ter que reformular. Mas ali está melhorando muito. Se você pegar do centro de Aparecida até a Cidade Livre, anteriormente você tinha uma série de vagas. Você mora lá, Verdade, você sabe. verdade. Hoje você não está tendo mais lote vago ali. É uma É loja em verdade. cima da outra. E nem sala para alugar. Nem sala para Nem sala para alugar. Então, assim, acho que melhorou e vai continuar evoluindo, né? Eu acho que é uma tendência. E até porque lá também no centro você tem algumas Casos que é centro históricos, né? sim, então assim, eu acho que isso vai acontecer gradativamente, isso vai acontecer. Não pode mexer na estrutura, né? Quando é assim, né? Algumas já estão tombadas como patrimônio histórico. E aí não você não pode mexer nas fachadas. É o caso ali. Nossa, que loja que é aquela? Novo Mundo? Era Eletros- Novo Mundo, Eletrosom. agora é Eletrosom. Aquela casa lá na frente não pode derrubar. Você vê que ela E fica lá. eles pintaram ela e fizeram a loja. É lá bonito, dentro. eu acho que tem que deixar mesmo o patrimônio histórico da cidade. É verdade. Até a igreja lá de Aparecida é a nossa Mas logo. eu sou defensor que aquele centrozinho ali, vire um polo gastronômico. Top, muito Legal. bom. Muito É. bom. Eu volto pro meu importante. restaurante pra lá. Eu sou um defensor disso. Agora, tem que ser dividido com todo mundo que tem empresa ali, ou que tem para entender se isso realmente pode acontecer. Quando estava na prefeitura, eu fiz uma reunião, até que era um desejo de fechar e fazer ali um calçadão, né? Mas na época eles não quiseram, mas eu acho que vai chegar uma hora, porque o shopping realmente mudou um pouco o foco das pessoas. No shopping você tem estacionamento, você tem segurança e tal, e eu acho que o restaurante ele cabe, porque foi acontecer com o Buriti Shop. O Buriti Shop, quando chegou ali, hoje você tem atrás ali, tudo que é lá, vai em volta do Polo, Buriti, né? Você tem um polo de gastronomia muito forte. E a Aparecida não tem, né? Esse polo gastronômico, né? Assim, tem alguns restaurantes, grandes restaurantes, né? Mas na parte da noite, a gente não tem Muitos, né? grandes. Não tem tantos. Fica meio morto a rua, né? O centro de Aparecida à noite é parado. O Garavelo mesmo à noite é parado, né? E seria bom se isso realmente acontecesse para a cidade, né? Na verdade é porque também esses polos não tem mais espaço, né? Então Não, mas é porque à noite mesmo não tem movimento.
Aparecida é mais parada. Não, lá no Garavelo também. Vai lá à noite pra você ver. Não tem movimento. Por isso que eu acho que o shopping acaba levando um pouco levando, né? Por causa da segurança e a facilidade de estacionamento, que é uma dificuldade que a gente tem também, tanto no centro histórico quanto no Garavelo. Tem até uma discussão que ela é um pouco, que seria a construção das zonas azul, da área azul. Eu cheguei a discutir isso, depois eu pensei, o povo não vai entender. Mas talvez seja uma medida necessária, porque o que acontece? Às vezes até o lojista ou o trabalhador para o carro, aí o cara não tem onde parar, amigo, ele prefere dar a volta e ir lá para o shopping. É verdade. Então talvez isso também seja uma medida para ajudar um pouco, né? A ter mais fluxo de carro, você criar a área azul, não na cidade toda, mas nessas regiões onde você tem um comércio mais forte. Lá é difícil. Eu levei uma multa lá, do centro, quando eu tinha um restaurante, que eu parei tava chovendo. E aí eu parei do lado errado. Não, parei na área lá, só que eu não vi que era de idoso. Tá. E eu fui ver quando chegou a multa. Se fosse de obeso, dava certo. Mas eu acho que a área azul, ela talvez seja uma medida interessante. Talvez você criar um gate de 15 minutos, né? 15 minutos a pessoa puder parar sem cobrar, porque hoje com tecnologia você tem condição de fazer isso, igual o shopping, né? Para ter o fluxo. Porque o que acontece hoje é isso. O trabalhador, o próprio lojista para na avenida. O cara não tem onde parar, amigo. E no shopping ele sabe que vai ter estacionamento. É verdade. No restaurante tinha muito essa dificuldade, porque às vezes a pessoa até queria parar para almoçar, mas não tinha lugar de parar. Ele dava 2 voltas na praça e ia embora. Aí vai no lugar que tem lugar para parar, ele prefere. Ir embora. Gustavo, seu governo também foi conhecido como segurança, né? Você priorizou muito a segurança. A Aparecida mudou muito a questão da segurança. Eu acho que assim, são vários fatores, né? Primeiro, investimento em tecnologia, vídeo monitoramento, a condição que a Guarda Civil, nós demos para a Guarda Civil com carro alugado, enfim, com armamento. Conversa com o Maguita, na verdade, eu participei como vereador, presidente da Câmara, depois prefeito. Eu acho que essa evolução para a cidade industrial universitária também acaba que você traz essa vocação. Quando a pessoa tem trabalho, estou falando que todo mundo, tem gente que nasce, né? Tem gente nasce que com tem espírito, né? O cara tem condição e entra na bandidagem. Mas muita pessoa que entra para bandidagem por falta de opção. Quando você tem um emprego, peraí, o cara não tem emprego, o cara quer trabalhar. E eu acho que a questão da oportunidade em si ajudou também a reduzir essa questão da violência na cidade. E nós fomos por muito tempo, nós tivemos no ranking das cidades mais violentas do mundo, né? E graças a Deus hoje nós somos uma cidade pacificada. Graças a Deus. Não, e foi nítido, né, Thiago? E hoje também é muito mais fácil arrumar emprego, Michael. Você lembra na época, a gente uma vez estava desempregado, a gente foi para Goiânia, arrumou um emprego para entregar carta, né? Carta de bicicleta, tinha que ir daqui de bicicleta. Isso é um emprego bom para vocês dois. Tem que voltar lá, né? Pra Goiânia, e aí sim, a gente passou aí a entrevista, era muito difícil. A gente passa na entrevista e no dia de começar já tinha que ir de bicicleta, eu não fui, ele foi. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Falou que era bicicleta, mas sofreu muito com bicicleta, né? Vamos às considerações finais aí, Thiago, para liberar o homem, que a agenda do homem é cheia. Eu tô bombando aqui, ó. Eu só agradecer mesmo e falar que essa trajetória sua é só o começo, tá? Eu não tenho dúvida disso. Você é uma pessoa muito humilde, não conhecia pessoalmente. Era o meu sonho mesmo te conhecer pessoalmente. Prazer meu, pô. Uma pessoa que realmente dedicou, né? Fez um bom trabalho. Não tenho dúvida que vai fazer outros bons trabalhos. E agradecer pela oportunidade, né? A oportunidade é nossa de ter você aqui como um entrevistado. E de coração mesmo, muito obrigado. E que possa vir outras vezes, né? Aqui a nossa bancada é sua. Nossa. Eu agradeço a oportunidade. E para mim, falar de Aparecida, com jovens de Aparecida, que assim como eu, nasceram, cresceram, tiveram a oportunidade de conhecer a Aparecida de antes, a Aparecida de depois, eu acho que sempre é bom. Eu sempre aprendi a lidar muito bem com as críticas, eu acho que as críticas elas são importantes, né? Mas acho que é bom a gente falar bem da cidade também, né? Com certeza. A gente vê casal ficar falando mal da esposa, ou a esposa falando mal do marido, o cara tá tendo uma oportunidade de trabalho e fica reclamando do emprego, cara, tem que reclamar. A gente tem que, claro, acho que o política tem que chegar e criticar ou fazer a sua sugestão, o seu pedido, mas é importante a gente falar bem dessa cidade. Eu acho que a gente também de alguma forma é promotor do desenvolvimento, é promotor
de levar a cidade para um outro patamar. E vocês fazem parte disso como empresários. Nesse podcast tem a oportunidade de mostrar esse lado, né? Tenho certeza que aqui vocês devem estar mostrando cultura, falando sobre a pessoa que chegou aqui, talvez não era nada. Você tem um exemplo aqui, que é meu amigo, que é o Marquinhos da Sala. O Marquinhos estava na 44, alguns anos atrás, teve um sonho de montar uma empresa. Hoje é uma das maiores empresas do país de confecção. E assim você tem vários outros casos de sucesso. De aparecido, bom, acho que a gente falar aqui para as pessoas também acreditarem, correr atrás dos seus sonhos, né? E feliz de poder estar aqui, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória e só agradecer vocês aí. A gente também quer agradecer muito. Foi para nós, foi um marco. Sempre que a gente falava, né, nesse podcast, nossa, um dia a gente ainda vai trazer o Gustavo, porque foi um marco na nossa cidade, né? Não que não tem outras pessoas, mas você foi uma pessoa que nos últimos tempos, né, foi muito bom para a nossa cidade, né? Marcante, ajudou a nossa cidade de certa forma. Foi um prefeito que mais atuou na pandemia, salvou vidas. Acho que acredito que a sua experiência com seu pai ajudou muito nisso, né? De você olhar para as pessoas que realmente estavam precisando no momento do Covid. E as pessoas são muito agradecidas. Eu acredito que você deve receber muitos elogios. E a gente viu isso na população em geral, né? Conversando com as pessoas e estamos falando, todo mundo fala da pandemia e a gratidão que tem ao seu trabalho, e a gente só tem a agradecer pelo trabalho que você fez em Aparecida, pelo amor que você tem por Aparecida, que é a nossa cidade, a gente cresceu aqui e vamos levar essa cidade, que se Deus quiser o nome pra cima, né, Thiago? Hoje a gente fala em Aparecida... orgulho, né? Com orgulho, e eu viajei em alguns lugares e todo mundo fala, o prefeito de Aparecida, o Gustavo, você conhece? Eu falo, não conheço ainda não, mas vou ter a oportunidade de conhecer ele. As pessoas lembram, né, desse marco e de Aparecida e vincula ao Gustavo. Então, se fosse um trabalho ruim, ficaria marcado como algo ruim, mas hoje não, hoje é vinculado e visto como algo bom, né? Um bom trabalho, né? O povo esquece rápido, às vezes, coisa ruim e coisa boa também. Eu espero que meu exemplo, meu legado possa, de alguma forma, atingir principalmente essa nova geração, que daqui a pouco vai entrar na política, e que a gente possa realmente estar na política para servir e para fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é importante, né? Pessoas jovens igual você e as pessoas que estão, em vez de estar reclamando da política, falando mal da política, que entrem na política, né? Vamos participar, vamos levar a política, se acha que está ruim, vamos levar para um lado mais sério, vamos... E né? tem espaço. Tem espaço, e é isso aí. Só agradecer e... Valeu, obrigado. Pra finalizar, Thiagão. Um beijo dos gordos. Daqui a um dia não vai ser gordo mais, não. Você vai entrar no vou entrar, não, agora eu vou mudar a minha vida. Um beijo, gente. Obrigado, gente.